Oi, 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 minha gente linda! Bem-vindos a mais uma DR Boa, aquele podcast onde a gente tá por aqui para poder conversar com os nossos convidados, para a gente poder discutir, debater sobre assuntos relevantes. Esse é o significado de DR Boa. Então, sim, por aqui, eu, Kátia Damasceno, sua host. E o Dr. André Vinícius, o seu co-host, A gente mete o bedelho na conversa de todo mundo. É isso aí. Isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista. Bate-papo. Não somos entrevistadores. Não é William Bonner e Fátima Bernardes. Conversê da vida alheia. É isso aí. E na mesa hoje... Com muita informação para vocês. Sempre. E na mesa hoje, eu estou muito feliz hoje. Mas, muito. Daqui a pouquinho vocês vão saber o motivo. Nosso convidado de hoje, eu só trago os meus convidados, só gente boa, só gente top. Meu amigo, mas mais do que isso daí, meu nutrólogo. O cara que começou a cuidar de mim há 5, 6 anos atrás, quando eu tava com medo de envelhecer. Eu já contei essa história por aqui, mas a gente vai repetir hoje. Então hoje, simplesmente, à mesa, eu tenho os meus 2 médicos. Pensa como é que tá pra mim. Pensa hoje. No trabalho pra gente. De carteira assinada aqui, nós dois. Pensa na mesa com a gente hoje, Doutor Ribas. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. E com você, Kátia, hoje com 2 médicos, né? Amigo, agora vamos vai. Uma grande missão hoje, né? Mas... fazer a Kátia mudar muita coisa. Ela já vem mudando. Muita coisa é muita coisa. Vamos mudar pouca coisa, gente. Vamos começar aos poucos. Mas eu já vou começar o podcast dizendo que em minha defesa eu vou falar. A gente gravou há 15 dias atrás e eu falei, cara, eu vou entrevistar os meus 2 médicos e voltar na mesa. Eu não posso passar vergonha de novo deles dizer, mas tá malhando? Tá fazendo dieta? E eu tenho que dizer não de novo. Então, nos últimos 15 dias, eu fui pra academia! Novidade! Tô com a minha medicação em dia. Tô ou não tô? Tá. Dá 5 Trouxe, horas. daqui a pouco tô com o alarme. Toca aí, ó, suplemento pra dentro. Isso aí. Então, eu já vou começar dizendo que eu não vou passar tanta vergonha assim. E digo mais, Ribas tem a clínica em Brasília e em São Paulo. Como o meu voo, estamos gravando em São Paulo, e o meu voo só é às 9 horas da noite, sairei daqui e farei meu injetável. É isso. Bora. Se cuidar, né? É É preciso. isso. Pronto, agora vamos deixar o convidado falar. Por favor. Fala, meu amigo. O que é isso? Porque muita gente não sabe o que um nutrólogo faz. Eu mesmo caí de paraquedas lá, sem certo. saber o que era um nutrólogo. Falei, não quero ficar velha. Eu tô com medo de ficar velha, nananana. Aí ele me mandou uma mensagem. Não, eu trabalho com medicina ortomolecular integrativa, nutrologia. Eu falei, meu Deus, não tô dando conta nem de ler esse tanto de palavra bonita aqui, gente. O que quer dizer cada coisa dessa? Ele, não, vem aqui que eu vou cuidar de você. Eu falei, cuidar de você eu entendi. E fui. Ótimo. Estamos aí. Estamos aí. Bom, trabalhar com medicina hoje, a gente fala que tem que ter um olhar muito mais abrangente. A gente não pode ficar só preso em rótulos. E quando a gente trabalha com medicina integrativa, falar só de nutrologia, a gente sabe que isso é um grande pilar. Já vou perguntando, que eu faço a leiga da mesa, tá? Imagina, 2 médicos. E o pior é que eles não são médicos quaisquer. Não, os 2 são muito inteligentes, cara. E aí eu trago pro português aqui pra vocês. Pode então, deixar, eu sou o povo, Então a gente vai entendeu? pro povo. Então vamos já começar aqui, ó. Qual que é a diferença de nutrologia para, por exemplo, nutricionista? Porque... Isso. Vamos conceituar assim. O primeiro básico que a gente precisa saber é que o nutrólogo é um médico. Tá. O nutricionista, ele é uma outra área da saúde. O médico, ele está capacitado a poder avaliar o paciente, né, em questões fisiológicas, nutritivas, que seria a reposição de vitaminas, minerais, antioxidantes, avaliando também o conceito da nutrição, se ele está comendo de maneira adequada, e principalmente se ele tiver a capacidade de poder prescrever uma dieta, ele tem autonomia. Só que a gente tem hoje um grande conceito de ética, que a gente fala que o papel da nutrição, por ter mais estudo em relação a isso, ele consegue ter um gabarito melhor para poder prescrever sobre uma orientação junto com o nutrólogo e ter uma decisão final de qual a melhor condução para o paciente. Perfeito. E o nutrólogo, ele corrige as deficiências nutritivas, que podem realmente interferir em absorções de nutrientes, mas que também vão refletir em cabelo, pele, unha, imunidade e série de questões que podem estar envolvidas na comida. Afinal, a comida é o remédio que a gente precisa inicial de tudo. Já diria Hipócrates. Isso mesmo.
Então, deixa eu traduzir aí, ver se eu entendi direito. A gente foi no nutricionista, ele passa a dieta, mas aí nem tudo que o corpo precisa, às vezes tem em quantidade suficiente no alimento. Aí a nutrologia vem com a suplementação, que pode ser encapsulado, pode ser o injetável. Isso. Ou tem alguma outra coisa? Tem outras formas. A gente pode também trabalhar com a dieta, igual que com a base da nutrição, mas a gente também trabalha com cápsulas, com formulações aí que são mandadas manipular. Da mesma forma com suplementos, que a nutrição também pode, mas a gente tem um diferencial que é tratar, às vezes, algumas alterações de comportamento ou nutrição mesmo com remédio quando precisa, ou as terapias injetáveis que ela entra nesse cenário para nutrir o paciente da maneira certa. Colocando antioxidantes, colocando vitaminas, os minerais, que vão ajudar o paciente a ter mais equilíbrio físico, né? Da forma que a gente precisa e corrigir as deficiências maiores que são importantes. Essa parte, então, aí chegamos lá no antioxidante. Aí vou contar da minha experiência. Lá vai. Aí cheguei lá. Já tô Gente, é porque foi muita novidade pra mim, entendeu? Aí marquei a consulta e tal, cheguei lá, a moça pegou uma gotinha do meu sangue aqui. Mas nessa gotinha de sangue, a mulher avaliou tanta coisa da minha vida, eu falei, mas tá tudo escrito isso, a senhora lê mão também? Porque se com a gota do sangue a senhora descobriu tudo isso, se ler a minha mão aqui, vai vir o quê aqui? Cara, uma gotinha de sangue. E aí veio esse tal do antioxidante aí. Estresse oxidativo. Pronto. Aí a minha celulinha xoxa, murcha, afastada. E ele bem tranquilo. Não, porque assim, ó, pra você não envelhecer, as bolinhas tinham que estar perto do núcleo, numa tranquilidade. E as minhas células assim, ó, uma no canto, uma na direita, uma na esquerda. Eu falei, moço, junta elas aqui. Que se você explicou que separada eu tô ficando velha, agarra elas. Como é que eu agarro elas aqui em mim? Foi assim que começou a nossa amizade. E um ponto importante falar, esse teste é um teste funcional que tem dentro da prática da ortomolecular. Uma prática que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que é o campo escuro, campo claro, serve como um guia, mas a gente não fecha ele de diagnóstico clínico. Então, muitas coisas que você viu que você chegou a avaliar lá no dia da gota, da análise, a gente fez exames de sangue depois que comprovavam algumas deficiências. Abri outro parênteses aqui. Vamos fazer exame de sangue? Vamos fazer. A gente faz o quê? Você, humano normal, vai no médico, ele pede o quê pra você? Um tubinho de sangue, 2. Eu cheguei lá, a mulher ficou meia hora tirando meu sangue. Eu falei, moça, não vai sobrar nenhuma gota de sangue aqui dentro do meu corpo. Rapaz, foi uns 38 tubos de sangue. Aí ela, você veio do Ribas, né? Com aquela carinha de... Eu falei, vim de lá. Ela, é normal. Menina, quando imprimiram os resultados, era uma resma. Acabou a Patagônia e a Amazônia. A resma que é a Bíblia do paciente, né? Ali a gente consegue ver tudo. Sabe, literalmente de A a Z. Quando a gente vai... E eu vou todo ano lá, viu? Faço meus examezinhos aí. Pronto, enfim, só desabafei. Pode continuar, senhor doutor. Mas assim, o exame laboratorial ele é importante para comprovar as deficiências. Na nutrologia, a gente tem essa capacidade de avaliar sinais e sintomas, como o corpo reflete. Se o cabelo está caindo, isso pode ser deficiência de algumas vitaminas. E aí a gente precisa comprovar para saber a necessidade. Se só melhorando o padrão nutricional com uma boa nutricionista isso consegue, ou se eu preciso entrar com a terapia oral, se vai responder, ou se o efeito está tão agudo, tão péssimo os exames laboratoriais, que eu preciso de alguns recursos. Ferro, por exemplo, a gente vai orientar sempre fazer ele de via endovenosa, para uma resposta mais rápida, porque não inflama a mucosa intestinal, porque é uma absorção mais rápida também de todos os processos, e a gente vai direcionando em cima disso as condutas com o paciente. Isso que você está comentando é tão interessante, porque existe, de modo geral, um comportamento... Eu fiz nutrologia também, eu tenho 2 pós-nutrologia, né? Eles são amiguinhos! E é muito engraçado, porque a gente começa a entender que a nutrologia, eu acho que era algo que deveria estar dentro do curso de medicina. Sim. É uma especialidade relativamente nova. A gente não ouvia falar também sobre nutrologia. Você teve alguma aula de nutrologia na faculdade de medicina? Não. Que eu não tive. Não. A abordagem que eu tive na faculdade, por exemplo, nesse campo, eram orientações que a gente sabe que, tipo... Alimentares, né? Alimentares, que hoje em dia a gente vê que foram totalmente desconstruídas pelos conceitos que a gente aprendeu na faculdade. Então, isso é uma coisa interessante, porque quando você está ouvindo, talvez você esteja ouvindo o nome nutrologia pela primeira vez, e é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não sou especialista, eu sou pós-graduado. E isso é muito interessante. Tem, é só a formação. O tempo de formação termos médicos, porque você tem que ter titulação, enfim. Tá. Mas o que é mais interessante é que o conhecimento da nutrologia, ele agrega muito em todas as especialidades médicas. Porque a gente começa a entender que tem muitos pacientes que têm um comportamento muito hedônico em relação à alimentação. Sim. E eu sempre digo todas as vezes,
alimentação. hedônico, gente? Hedônico é por prazer. É só pelo seu tá. prazer, do hedonismo Tô mesmo. falando, come pelas eles falam emoções, né? Vamos difícil. dizer. Isso, você É. come Eu pelo sou- prazer, Você pela come pela emoção, emoção. Tá Bom. bom. pelo desejo. É porque eu não sei como é que é esse mundo aí. E aí é uma coisa interessante, porque alimentação nada mais é do que nutrição para a célula. Suplementação é complementação à alimentação. Essa é a forma como eu consigo enxergar. Porque, Vou anotar, gostei. Anote, amiga, Uma porque é cineta pra importante. você, que eu não sabia. Por que eu trago isso para a mesa? Porque às vezes você vai ouvir esse podcast, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre alguns suplementos. Sim. E aí você faz live, eu faço live, quantas e quantas pacientes estão fazendo um xixi caríssimo e colorido, Muito bom. de usando um monte de suplemento, porque na live do Dr. Ribas ele disse que para mim era bom coenzima Q10, ômega 3, vitamina D, vitamina C, cedilha, pH, não. Eu vi o Dr. André dizendo que bom mesmo, Toda vez é isso aí. bom mesmo é minoxidil com não sei o que, com dequerinositol, com magnésio de malato, e calma. Esses nutrientes, esses suplementos, essas vitaminas precisam compor uma complementação ao que você que está nos assistindo, porventura, necessite, caso a sua alimentação seja pobre. Não é isso, Isso Ribas? mesmo. Ah. Isso é muito importante, porque tem gente que quer comer a maçã da cápsula, que quer trocar a carne pelo aminoácido, e não funciona Mas, dessa André, forma. o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que destacar também nessa conversa é que a maioria das pessoas, elas querem uma pílula mágica. Total. Todo mundo quer uma pílula mágica para ficar forte no outro dia, para emagrecer. Eu brinco... Inclusive, se você tiver aqui, você tomou, me dê, porque eu tô precisando dela aqui. Que é igual eu brinco assim, ó, tem gente que entra na minha clínica que quer ser emagrecido, não quer fazer o processo do emagrecimento. Perfeito. Uau! Então, né, esse é um ponto diferencial que a gente vai vendo. Quando a pessoa, ela entende que a mudança do estilo de vida, por isso que eu falo que hoje trabalhar na medicina, a gente tem que ser integrado em todos os campos. Com certeza. Então, tirar os rótulos, que eu sou médico, se eu sou isso, eu sou aquilo, a gente é médico mesmo de gente. E nos critérios de ser médico de gente, a gente precisa avaliar o paciente como um todo. E um ponto importante que a gente vê é que a medicina do estilo de vida, ela vem nesse conceito. É mudar padrões básicos dos 6 pilares que a gente está cansado de falar, que eu fico toda vez remoendo na sua cabeça, né, Kátia? É. E que é importante para a gente poder ter uma qualidade de vida. É. Em 2023 saiu um artigo, né, nacional que ele pegou e fez uma revisão de todos os guidelines, todos os protocolos das sociedades brasileiras, né, de especialidades médicas, para poder ver quais dessas especialidades médicas empregavam nos guidelines, nos protocolos, pelo menos os 6 pilares da medicina do estilo de vida. O que ele concluiu? Que apenas hoje, 40% desses guidelines, eles englobam de 3 a 4 pilares, dos 6. E ele fala que se a gente conseguisse englobar 6 pilares em todos esses guidelines que existem hoje, tanto para reumato, quanto para gineco, quanto para a parte de doenças mesmo, a gente conseguiria evitar muito o avanço de doenças crônicas e principalmente melhorar a condição de qualidade de vida das pessoas. Coisa básica e fácil que todo mundo tem acesso. Papel e caneta que ele vai dizer quais são os E 6 pronto, eu pilares já que ia você tá perguntar tensa aí em casa. Que eu já quero saber qual que é que eu não tô dando Ela check. escutou 26 vezes já nas consultas com ele, mais 44 nas consultas comigo, mas é só a título de informação pra vocês, não é pra ela, porque isso E ela já em sabe. minha defesa, eu queria dizer que é a primeira vez que eu reúno os dois na mesma É mesa. verdade, isso é verdade. Entendeu? É. Que agora eu verdade. vou contar como é que eu faço com meus exames. Aí pede os exames. Aí eu mando pra um, eu mando Manda pra pra outro. outro. Aí um dia eu falei assim, ó, o manda uma negócio é o receita, seguinte, eu outro vou manda trancar outra. vocês dois numa sala. Palpita e vai. Quem sair de lá vivo com uma receita me responde. Por que Me que entrega. um quer fazer com o negócio aqui do Gel. gel, É. o outro quer o chip, um quer injetável, um quer na Cheroline. Eu falei, cara, vocês estão me pondo doida. Aí os dois estão certos. Eu falei, dá pra conversar os dois? Ai, não, são... Resolve aqui pra mim, Aí né, eles amiga? resolveram a minha vida, mas é a primeira vez que eu tenho os É dois na mesma... verdade. Porque eu vou no consultório dele, aí eu cheguei e vou no desse. Aí eu vou no desse. Imagina, eu juntei os dois aqui, linda. Você acha que eu vou Mas perder isso é essa importante. chance? Equipe multidisciplinar Bora é isso, aqui. né, André? É isso. Eu ajudo em alguns pontos, você ajuda em Claro. outros, mas no final, a qualidade de vida sua é o que importa. Meu trabalho se complementa no seu, o seu Vice-versa. complementa o meu e a gente ajuda a Kátia. É assim. Exatamente. E vai vivendo, né? E vão tentando sobreviver a minha pessoa aí. Porque o problema é que os dois falam e eu ainda não. Eu ainda Aí dou o processo trabalho tá na pros gestão da dois. pessoa, né? Entendeu? Vê que é bom, Eu mas dou a gente se trabalho esforça. pros dois. né? Mas é pra vida de vocês ficar dinâmica. É isso. Entendam isso. Entendeu. Imagina, Bom. você chegar lá, o paciente faz tudo que vocês pedem. saco, né? Ai, que chato. Entendeu? A pessoa não vai ter um... O quê? Você precisa entender isso. Quer dizer, eu tô sempre na assinatura, na renovação. Eu Não tô tem sempre monotonia, indo... né, Não Kátia? tem Não, monotonia não tem, comigo. Não tem. Ai, ai, ai. 6 pilares, Ribas. Desabafei. Ó, dos 6 vai. pilares, Vai querer ver que você vai ver um tal do estresse, um tal de um dormir? Vai vir,
Vai vir, exercício vai físico, água. Vai, fala, pois não, A gente doutor. tem o primeiro vai. pilar que a gente pode falar, que é o sono. Vai, tá né? falando? Sono Sono. é importante porque equilibra o hormônio, ajuda também no ritmo circadiano e também é um dos pilares para a consolidação de memória. Vamos pensar nesse cenário básico. Boa. Além disso, a gente fala da alimentação. Uhum. A alimentação é importante, né? Como a gente já trouxe aqui, né? Pela questão da adição de micro e macronutrientes que a gente precisa para o organismo. O gerenciamento que a gente fala do estresse é importante. Uhum. A gente vive numa sociedade hoje totalmente adoecida pelas emoções e a gente sabe o quanto isso impacta. Da mesma forma, a gente amarra com outro aspecto que é as conexões, são as pessoas. Um dos pilares que a gente fala são pessoas que são saudáveis, que são mais longevas, elas estão em grupos e elas também estão em grupos que fazem parte desse grupo. Ou seja, são pessoas que têm emoções e conexões boas. Esse é o maior estudo transversal de Harvard, né? Acompanhamento de pessoas, e viram que o fator que fazem as pessoas serem mais felizes e mais longevas era estarem vivendo em comunidade. Se sentir valorizada pelo outro, né? Pertencer Eu ao assisti grupo. isso aí naquele seriado da Netflix, The Do Blue Zone. Que é os pilares. Os Ali tem os amigos. pilares nisso. Além da parte do gerenciamento do estresse, junto com o gerenciamento dessa parte da comunicação, né, que a gente tem das pessoas, a gente também tem o controle das toxinas. Controle de toxinas seria também controle do consumo excessivo de álcool, controle também do tabagismo, das toxinas que também hoje a gente tem dos poluentes. Então, é o manejo das toxinas em si. Junto com isso, a gente tem um outro pilar que a gente não pode ignorar em hipótese alguma, que é exercício físico. O exercício Tava físico. indo tão bem. Amiga, mas já faz 15 dias. Já faz 15 entendeu? dias que eu 15 tô dias. indo. Vai. 48 sem fazer, mas 15 dias fazendo. 48 anos para 15 dias, entendeu? Mas tá bem. Vai dar Tá certo. fluido, né? Tá indo. E eu falo que o exercício, se a gente for pegar os 6 pilares, ele pode ser considerado a engrenagem central. Porque com ele é o que faz toda a mudança, digamos, de interferir em aspectos de comunicação e conexão com as pessoas. Por isso que os exercícios de comunidade hoje, coletivos, eles conseguem fazer as pessoas ficarem mais presas ali no exercício físico. Por isso que eu te falei do CrossFit na fase inicial. Ele conseguiu fazer CrossFit durante um ano. E eu fiz bonitinho. Porque ela gostava o quê? Da gincana. Sim. Ela gostava da interação com de as pessoas, pessoas. né? E vamos confessar dos homens tirando a roupa também, era muito legal. Na academia você não vê isso. No CrossFit, e aí o box que a gente ia, era um box de atleta, moços. E eu perdida lá no rolê aqui, ó. Falei, mas Ribas, ele, vamos, Kátia. Não era amiga ainda não, era só vamos, Kátia, era paciente. E eu falei, gente, esse homem é muito doido, ele vai querer que eu fique empurrando pneu essa altura do campeonato. Olha os preconceitos também, né? Bem na minha vez. Aí vai ficar empurrando não. Aí ele falou assim, vai, porque você precisa. Cara, ele falou que ele doeu muito em mim. E aí, pra mim, você sabe como é que é, tem que ser na base da porrada. Ele falou bem assim, então, sabe o salto alto que você gosta de usar? Você vai estar andando na rua, vai quebrar a sua perna, não vai ter osso pra colar, porque você não tem músculo também. E continuou parado aqui assim, ó, sem mexer a sobrancelha. E eu xingando ele de todos os nomes que eu dava conta no meu cérebro. E cara folgado, velho, vim aqui, entendeu? Ia dar uma do meu salto. Vem falar do meu salto, mexendo. Fiquei... Fez sentido. Falei, eu vou lá nesse... Eu falei, academia eu acho chatíssimo. Eu vou lá nesse box aí do CrossFit. Ele, vai ser legal, vai ser divertido. É em equipe, rapaz. E realmente é muito legal. Sim. E eu falo assim, ó, a primeira meta minha era ir. Eu só queria ir. Você já conseguiu, né? Aí eu consegui ir. Falei, opa, venci a primeira meta. Aí depois que eu ia, eu não queria ser a última. Então, o que eu fazia? Porque vai pro ranking do quadro, né? ranking. Os melhores e os piores. Só que tinha atleta de medalha, que tem campeonato de CrossFit. Os atletas estavam lá e quem? A Kátia tava lá no meio deles. Aí eu via, tinha uns humanos normais, que nem eu, não era só de atleta, tinha uns humanos normais, que nem eu. Aí quando eu consegui pegar o hábito de ir, aí já tava com uns 2 meses. Eu indo 2 vezes na semana, fui bonitinha. Aí eu engatei, aí eu chegava lá no quadro, eu fazia aula de noite, de 19 horas, pra não pegar o trânsito, pra poder voltar pra minha casa. Falei, deixa eu esperar a hora do rush passar. Aí eu chegava lá, já tinha um monte de gente ido, aí só tinha mais 2 aulas, a das 20 e a das 21. Aí eu olhava, quem foi o pior do dia? Aí eu olhava, o pior do dia fez 8 burpee. Eu falei, eu só preciso fazer 9. Como não fazer atividade física com Kátia Damasceno? Eu só não queria ser a última, mas
Mas, rapaz, eu vou te dizer, eu fiquei 1 ano, fui bem Mas bonitinha. você se desafiava a pelo menos cumprir algo, né? Que é importante. Que pra mim é importante. E ter frequência. Ali. E foi muito legal. Aí veio a pandemia, cagou comigo. É. Aí, estamos tentando aí de novo. Comecei essa semana não, 15 dias estou fazendo, tá? Beijinho no ombro pra vocês que falam que eu não malho. Vou esfregar na tua cara minhas coxas grossas aqui, você vai ver só. Bora, eu também, amigo. Quem vê pensa que eu tenho as coxas maior do que a do grilo. E foi assim. Meio braço de riba dá meu quadríceps. Não, ele é Meio espetacular. Mas a frequência é igual assim, não pode comparar também. Eu treino mais de 10 anos. Né? Eu comecei com a linha do CrossFit, no qual eu me inspirei também, gostei. Eu falo que foi o grande divisor de águas para entender sobre modalidade de esporte, principalmente um esporte de endurance que envolve várias potências. Que aí eu falo que na época, quando eu comecei a atender pessoas que eram praticantes do esporte, não se falava de CrossFit. O conceito que tinha do CrossFit era o que você trouxe. Se entendia que era um bando de gente que ficava igual louco correndo na rua, que empurrava pneu para cima e para baixo, e que aquilo era esporte. E a gente vê que não é, que o esporte em si ele tem outras potências, né? Outras avaliações. É uma mistura de exercícios de endurance, que pega lá da parte do triatlo, né? Também da capacitação aeróbica da pessoa. A gente busca também do levantamento olímpico, então traz os pilares do levantamento olímpico e a gente tem outro que é a ginástica olímpica. Então é uma tríade. E essa tríade é interessante que eu falo, porque como eu queria que a Kátia também mudasse o estilo de vida dela que a gente conceitou, o CrossFit ele prega muito mudança de estilo de vida. Sim. Uma alimentação saudável, né, comunicação com as pessoas. Ele traz também um conceito de estar em exercício o tempo todo para a gente manter os níveis laboratoriais adequados, para a gente sair daquela zona de estou indo ficar doente para ficar saudável e também depois, se você tiver necessidade, se capacitar a virar um atleta de alta performance. Então, eu falo que é uma mudança do estilo de vida que consegue realmente impactar, às vezes, as pessoas no começo. Lógico, eu sei que das limitações da Kátia naquele momento. Lógico que eu também não ia mandar ela ir para qualquer academia de CrossFit, porque ela também não ia ter a capacidade de estar lá, sendo assistida como precisava e, principalmente, correndo os riscos em relação a qualquer outro esporte tem, né? Isso é um ponto importante. E você trouxe para a mesa uma coisa muito importante que talvez você que esteja nos ouvindo aí de casa passe por isso. Às vezes você não quer dar o primeiro passo porque todas as pessoas já deram o primeiro passo em algum momento. E aí você já vai para a academia querendo se comparar com os outros. Então, eu não vou... Porque, por exemplo, eu fui atleta, joguei vôlei durante muito tempo, da seleção da ABB do meu estado, fui nadador, enfim, de um clube. Depois fiz Muay Thai e fiz boxe. Mas aí parei, tive uma lesão na coluna e perdi muita massa muscular. Depois a gente comenta sobre massa muscular e resistência insulínica. Então eu perdi muita massa muscular em membro inferior. Tive muita resistência insulínica e eu, num primeiro momento, eu disse assim, eu tenho que voltar a construir massa muscular, construir meu banco de músculo. Mas eu tenho 38 anos, eu vou fazer 38. Eu chegava na academia e os pesos que eu pegava era da geração dos 60 a mais. O pessoal da minha idade estava ali, ó, em outro setor da academia. Eu e os vovô e ali uma molecada da minha idade. Então não foi só comigo. Amiga, Isso você nunca me contou. Nunca contei na mesa? Por isso que estamos aqui hoje. Estamos em uma DR boa com honestidade. Mas isso é engraçado, por quê? Mas eu vou... Ele só falava que era atleta. Dizer que malhava que era atleta dos vovôs não Mas falava. agora, isso é recente, ó. Agora eu sou o atleta da geração dos vovôs. Obrigada. Tô melhorando, tô. Mas o que é que eu quero dizer pra você que tá aí em casa? Não se compare com ninguém. Siga o seu ritmo. Compare você com você mesmo ontem. Porque não há como eu comparar o meu desempenho com o desempenho de Ribas. Ribas está há 10 anos lá, eu recomecei agora. Então, quando a gente vai para uma academia ou qualquer tipo de atividade esportiva querendo se comparar com outra pessoa que não é você mesmo ontem, você já começa perdendo. E aí faz com que você desmotive, porque você quer ter um resultado que você não fez por onde atingir. E aí vem o desejo de, mas eu tô malhando há 6 meses e eu ainda não tenho o braço dele. Ele malha há 10 anos. Então, assim, primeiro, não se compare. Eu sempre digo às minhas pacientes, não tô fazendo nada, pois dê o primeiro passo. Entre o ideal e o possível, existe uma linha tênue muito interessante aqui que chama o que dá certo para você no seu momento. Então, entre sair da inércia e chegar no ideal, tem um longo período em que você não precisa ter pressa nenhuma de chegar,
mas também não pode ficar em pausa. Então, sem Estagnar. pressa e sem pausa, achar esse meio termo que você mantém um pace, um ritmo, mas faça. Faça, comece, entre em movimento e aquela história. Depois de um tempo, o corpo começa a entender que é importante, que é bom, e você vai colher os resultados dessa mudança de estilo de vida. E André, o ponto mais crítico que a gente vê hoje é o comportamento sedentário. Total. As pessoas têm comportamento sedentário. Esse mundo que a gente vive hoje, ele foi habituado para o comportamento sedentário. Tem escada rolante, escada De normal. escada. O que você prefere? Rolante, um elevador? Ninguém hoje tem a capacidade de levantar o bumbum da poltrona, vamos dizer assim, ir lá e mudar a própria Não, nem canal. tem Não botão isso na mais. televisão Hoje mais. é tudo controle remoto. É. Hoje ninguém consegue buscar algo, por exemplo, para comer. Você liga e pede. Então, o comportamento sedentário, ele é algo que a gente tem que tentar combater. E é algo que a gente vê o que vem matando as pessoas de uma forma lenta. Quando você traz essa questão da autocomparação, é importante refisar, porque o que o Ribas faz é diferente do que a Kátia, diferente do que você faz. Mas o ponto crítico de tudo é, você tem que se comparar com você mesmo. Isso. É uma escala evolutiva. Quando eu desafiei a Kátia, falei assim, vamos fazer crossfit? Porque o crossfit ele tem uma modalidade que é interessante, que é uma capacidade de avaliação de potência, que é a potência da pessoa. A gente sabe que tem uns benchmarks, a gente sabe que tem ali alguns pontos importantes e críticos de avaliação, que a pessoa ela vai se exercitar e ela vai repetir esse exercício daqui 3, 4 meses. E será que ela evoluiu de lá para cá? Quando a Kátia começou com o desafio, ela assim, tinha que fazer 9 burpees, eu fiz 12, então ela começou a desafiar. Felizona. Quando ela repetisse esse exercício, ela sabe que a meta que ela fez passada foi 12, então o próximo teria que ser 15. Então ela tá vendo a evolução. Eu sempre brinco, não adianta a gente estar numa academia também hoje, porque eu saí do cross por causa da dinâmica de hoje de vida, eu não consigo ter realmente uma periodização adequada no cross, eu tô na academia. Eu sei muito bem da minha realidade, mas não adianta eu pensar também que quando eu fico muito tempo sem fazer uma frequência, que eu vou voltar no mesmo peso que eu pegava antes. Não tem como. Eu vou me lesionar. E aí, se eu me lesionar, eu vou ficar afastado do esporte, que é o que me movimenta para mim todos os cenários que eu preciso. Então, é importante a pessoa ter esse senso crítico. E outra, para construir braço, perna, bunda, para construir um corpo perfeito que as pessoas realmente imaginam, a gente tem que realmente avaliar isso no conceito de equilíbrio. Isso. E eu tenho uma frase que eu sempre falo que é assim, um corpo em equilíbrio, o reflexo que ele tem de efeito colateral é o quê? A estética. Isso. As pessoas buscam a estética, mas a gente precisa do equilíbrio. A famosa homeostase, o equilíbrio da vida é o quê? Ter esses 6 pilares bem feitos, ter realmente uma rotina bem feita, ter realmente uma alimentação, um cuidado da saúde, a estética ela vem. Isso. Ela é consequência. Foca na saúde que a estética vem junto. Se a gente Boa. focar só em estética, a gente come bola. A gente Com acaba certeza. tendo realmente assim um reflexo de dar para o paciente o que ele quer, e a gente sabe que muitas vezes a sujeira está lá por baixo e a gente não consegue conduzir ele. E eu vou até aproveitar E, e aí, deixa eu fazer uma pergunta Faz, leiga. Tem como ter um corpo... Não, bem leiga mesmo, baseada nisso daí que você falou. Tem como, então, ter um corpo estético, funcional, bonito, mas por dentro tá todo desregulado, tá todo cagado Com por Com dentro? certeza. Esse É o que mais você vê. É o que você mais vê. Ah, mas gente, aí Aquela nem combina famosa na mesma frase, né? Por fora... Bela viola. E por dentro, bambolorento. É. Às vezes isso existe. É mesmo? É E porque eu na vou minha trazer, que era cabeça, exatamente a minha pergunta você para vê ele uma falar. pessoa bonitona, você acha que ela tá com shape indígena, então ela tá Então, ultra regulada. Esse é o grande Olha. problema, porque nessa necessidade de buscar a estética como premissa E em imediata, detrimento né? da saúde Imediata. e com a velocidade de aquisição que não é compatível ao esforço Sim. que você fez, as pessoas entram no universo, por exemplo, do anabolismo. Isso. E aí vão entrar nos caminhos curtos, e é exatamente isso. Por quê? Existem níveis, até brinquei com o Ribas na chegada aqui, claro que ele não é, mas assim, ele tem uma construção de massa muscular de 10 anos. Aí eu brinquei, se eu usar com anabolizante, para eu ficar com esse braço aí, brincando exatamente para trazer essa temática para vocês. Muitas pessoas que estão naquela busca do perfect body, né, do corpo perfeito, recorrem a atalhos que podem até te fazer chegar mais rápido na estética, mas estão comprometendo sua saúde demais. Que não deveria nem colocar aquela hora isso. Exato, Né? não é o contexto, não é o momento, não é o cenário, o corpo não tem condições, porque a gente sabe muito isso, né, que existem hormônios, existem sais de hormônios. Então, às vezes, você está usando só testosterona, peraí, qual é trembolona, é mastodon, qual sal de testosterona? Qual a Porque a cadeia, né? afinidade que aquele hormônio vai ter, o tempo que aquele motor vai estar ligado é diferente do que o seu corpo, o hormônio natural do seu corpo estaria ligado. Traz um pouquinho esse assunto aqui para a mesa, Boa, porque eu acho que assim, importante. é muito rico a gente falar sobre isso. E assim, ó, nada contra quem utiliza para qualquer finalidade, é só para a gente trazer
informação. O objetivo do DR Boa, com todos esses convidados incríveis que a gente traz, né? A gente traz os amigos de Kátia, meus amigos, pessoas que a gente admira, para contribuir com a informação para vocês. Agora, o que vocês vão fazer com essa informação e como vocês vão utilizar, aí depende do momento de vocês, porque quando você quer, nós podemos fazer o melhor. E quando você não quer, o melhor que nós podemos fazer é respeitar o seu momento. Então, traga aqui para a mesa, André, essa função. O ponto mais importante que vamos ressaltar também, conhecimento abre portas para todo mundo. Sim. E tanto para pessoas que estão assistindo a gente, como a gente já tem aqui conversado. Falar de esteroides anabólicos, a gente também tem que sair de um preconceito e de um certo tabu, né? O que eu tenho que tentar colocar para vocês. Eu sempre brinco no consultório, quem é lagartixa não vira crocodilo de um dia pra noite. Maravilhoso. Adorei! Fiquei aí pra você. Peraí, deixa eu descobrir se eu sou lagartixa ou crocodilo. Vai lá. Continua. Quando a pessoa busca um efeito imediato com o uso de medicamentos ou sais de esteroides, né, que são sais derivados da testosterona, ele vai ter um efeito a curto prazo. Porém, a gente sempre brinca que isso é um efeito Cinderela. Ela fica bonita naquele período de 2 meses que ela está usando as terapêuticas ali hormonais, anabólicas, mas retirou aquilo, volta o que era antes. É o balão que você insuflou. Isso. A gente percebe que a pessoa, ela cresce, ela desenvolve, tem um resultado estético, às vezes, para uma foto, às vezes, para uma viagem específica, para o que ela quer como objetivo estético, mas ela não pensou na saúde. Quando ela tem a manutenção do sistema dela, digamos, dos pilares, de se reequilibrar, dos hormônios estarem adequados, ela consegue manter uma manutenção de massa muscular também a longo prazo. Ela não tem o efeito Cinderela. Ela ganhou musculatura, mas se ela perder hoje de um dia para o outro, ela consegue, pela memória muscular dela, resgatar isso facilmente. Eu acho que a minha memória muscular sofre de amnésia. Ela nasceu com Alzheimer, no meio da vida ela ficou com a demência senil e agora ela tá Benjamin Button. E ela lembra o que ela quer, né? O que ela quer quando ela quer. Tem uma seletividade de memória que é um negócio bem dela. Kátia, bem ela mesmo. Ai, gente. E assim, quando a gente... Então, gente, em minha defesa, eu queria dizer que eu já fui professora de polidense. E precisa de muita força em membros inferiores. Perna aí precisa estar forte. Eu tinha um corpinho bacaninha, tinha força pra caramba no abdômen. Então, porque muita gente acha que poli é braço. E não é abdômen total aquilo ali, a perna. Você vê que Graciela Tanto é que o exercício faz polidense. Tanto é que o exercício da corda do crossfit, pra mim era o mais de boa. O povo se acabando pra morrer na corda. Eu falei, não, aqui é técnica, moça. Né? Aqui é só técnica. Aí eu falei, esse eu dou conta. Quando eu tava com a autoestima baixa, eu subia na corda. E aí, sendo humilhada pelos bombados, eu falei, sobe, palhaço, bora ver quem sobe mais rápido. E aí, André, quando a gente fala aqui dos esteroides anabolizantes, eles acabam sendo um recurso que muitas vezes são feitos de forma mal orientado. Com certeza. Existe muita questão de medicamentos sendo feitos de forma clandestina, que eu acho que esse é o maior problema que nós temos hoje. A vigilância sanitária, ela aprova algumas drogas hormonais, mas outras não temos no Brasil, e a gente vê as pessoas por contrabando usando. Sim. Existe um outro problema quando a gente fala de hormônios, que é o quê? O compilamento de drogas. As pessoas acabam usando 2 ou 3 tipos de sais, né, em momentos inadequados e principalmente não respeitam na meia-vida da droga. O remédio medicamentoso, vamos dizer, esse hormônio que é um remédio, ele foi feito com uma finalidade específica. Isso. Só que a gente acaba usando essa finalidade para um outro fim. Então, quando a gente usa ele de off-label, né, por baixo dos panos, a gente acaba também sabendo que os riscos e benefícios podem estar ali presentes para o paciente. O que a gente tem que levar em ponto crítico aqui hoje é: existem formas de ser utilizado alguns? Existem alguns que são permitidos. E principalmente quando se respeita a meia-vida da droga. Ponto crítico também para a gente falar, por exemplo, a própria DECA, a nandrolona. Existem evidências científicas hoje muito robustas que mostram para a sarcopenia, que é o problema da perda da massa muscular, e a dinapenia, que é a perda da força, né, muscular em si. E até para os quadros que a gente fala de pacientes graves. São os maiores estudos que tem, por exemplo, com pacientes renais crônicos com o uso dessa droga hormonal. Só que o que a gente tem que levar em consideração? A galera da academia, ou a galera que quer isso para fim estético, ela não respeita o tempo de 21 dias, de 22 dias ou 30 da dose. Ela quer aplicar hoje, quer aplicar depois de amanhã e quer aplicar depois. Especialmente se tiver resultado. Se cresceu rápido, eu tô funcionando, eu tô tomando, né? Então, assim, cada coisa tem uma individualidade clínica e uma necessidade. O hormônio, que é um fundo medicamentoso, ele foi desenvolvido para isso. O problema é que a gente, pelo conhecimento que tem, igual eu falei, ele abre portas, mas ele também, muitas vezes, não pode trazer o que o paciente realmente quer.
Por isso que a gente tem que levar em consideração quando fazer, com quem fazer e para que fazer. Isso. Até que ponto eu vou entrar com esteroide anabólico, até que ponto eu vou fazer um compilado de drogas para esse paciente, sendo que não é o momento necessário, sendo que os pilares que a gente começou realmente a fazer nesse podcast, ele não foi fundado. Eu vou jogar álcool numa fogueira que já está pegando fogo, o paciente só vai se queimar nessa labareda que está subindo. Então, quanto mais ele joga coisas inúteis ou coisas que são desnecessárias, piores os efeitos colaterais. E aí acontece aqueles efeitos que a gente vê. Mulher que quase realmente tem aí queda de cabelo, os quadros de alopécia, hipertrofia de clitóris, o homem que começa a ter quadro de ginecomastia. Por quê? O excesso do uso, do abuso. Então, o uso e o abuso, a gente tem que saber realmente quando fazer e quando necessário fazer. Perfeito. O ponto crítico que a gente tem que realmente, nesse campo de falar, existem estratégias, existem momentos, mas existem também pessoas que são aptas para isso. Eles foram feitos para um processo. Mas não dá para eu pegar isso para uma pessoa que era para ser indicado para um homem, por exemplo, de 60 anos e trazer para um garoto jovem de 16 ou 18 anos. Se eu estou fazendo isso, ele está no boom do hormônio. Eu posso usar outras coisas, eu posso usar fito, posso mandar ele dormir mais cedo, que o povo hoje não larga celular. Estratégias. Usar estratégias que vão favorecer essa fisiologia, o eixo hormonal funcionar de maneira mais saudável. Só para trazer Perfeito, uma coisa importante que aconteceu comigo. Eu fiz residência aqui em São Paulo. Na época eu tinha 22 anos. E eu nunca esqueci, eu tenho essa dosagem, eu tinha uma testosterona de 290, que não é compatível. 290 é o limite inferior da normalidade para alguém de 22 anos. E é porque meu testículo não estava funcionando para o homem. E é porque meu testículo não estava funcionando? Não, era porque eu não estava dormindo. E a produção de testosterona é noturna. E é muito engraçado, porque eu envelheci 4 anos depois eu parei de dar plantão noturno. Sem fazer reposição hormonal nenhuma. Por exemplo, hoje eu tenho 38 anos, 37 anos, quando isso está sendo liberado para você. Minha testosterona 980 sem usar nada. Então, 10, 14, 12 anos depois, eu tenho uma testosterona muito mais alta do que o que eu tinha 12 anos antes, apenas pelo fato de eu dormir, de eu me exercitar, de eu me alimentar melhor. Então, mudanças de hábitos, eles determinam a produção dos seus hormônios. O grande problema, a maioria das vezes, nós temos comportamentos que impedem que os nossos hormônios funcionem. Aí todo mundo fica atrás de muleta para um pé que está saudável. Esse é o grande problema. Quando existe a necessidade de uma reposição, maravilha, e às vezes precisa realmente de uma reposição em uma idade que não é esperada, mas é por uma deficiência da produção quando os fatores que determinam aquela produção já estão em equilíbrio. Agora, não adianta você querer ficar enxugando gelo. O que adianta eu fazer uma injeção de testosterona e continuar sem dormir sabendo que é na noite que a testosterona fisiológica é produzida? Não melhora. E aí um ponto também importante falar, por exemplo, as pessoas acham que só o exercício vai estimular a testosterona. Beleza. Mas a gente sabe que o excesso de carga de estresse, e aí quando a gente fala que tudo na vida é o equilíbrio, então o próprio exercício físico ele entra nesse cenário. Atletas de endurance que fazem mais de 4 ou 6 horas de exercício por dia, ele induz um hipogonadismo secundário. Ou seja, redução do funcionamento da sua glândula, nesse caso o testículo, tecla SAP. E aí... Obrigada. Obrigado. E nesse campo, assim, os níveis de testosterona vai cair. Sim. E aí você acaba percebendo que o perfil, por exemplo, de quem faz endurance é um perfil mais magrinho, não é tão anabolizado, que é diferente da galera da academia. Por exemplo, endurance, um queniano, você vai pegar um queniano correndo a maratona. Você já viu alguém com shape de Ribas correndo a maratona, amigo? Não tem como. Primeiro não corre, músculo ele pesa. Ele pesa. Não tem agilidade. Exatamente. Né? Músculo pesa. Que é um ponto que, por exemplo, dentro do CrossFit, os atletas que vão pra corrida, todos morrem. Claro. Porque não estão capacitados para correr com aquele peso. Treino de explosão. Não performa. E aí, nesse campo, se a gente for ver de estratégias, até para otimizar níveis de testosterona, tem um estudo que foi feito com pacientes que eram do levantamento olímpico, que começaram a mostrar que quando se faz exercício de força, homem principalmente, no momento de picos da testosterona, que seria próximo ali às 11 horas da manhã até 1 hora, o estímulo maior de liberação de testosterona era efetivado com exercício físico. Então, são estratégias que podem ser consideradas doping natural, que as pessoas acabam fazendo como benefício clínico para poder ter um nível adequado sem repor hormônio. Da mesma forma, a gente sabe, hoje, com estresse, com sono, igual você falou, a gente não consegue ter níveis hormonais. Mas da mesma forma, não adianta também eu ter uma testosterona de 1000
e ela não está funcionando. Exato. Porque às vezes ela não tem uma biodisponibilidade adequada e ela não é absorvida. Pronto, Então, vou chegar isso- então aqui. Sai do mundo dos atletas. Vamos Vamos voltar pra pra vida nós, real normal. aqui, ó. Cê- O único atleta da mesa é ele. Aí vamos voltar pra vida real aqui, ó. Porque aí eu lembro. Aí eu vou falar aqui que eu já tava nessa pergunta aqui, ó. Fui lá, fiz o que eles estão falando de testosterona de 1.000, de 900. Avalia nós, mulher. Qual é que é o da mulher aí, gente? Geralmente, a mulher vai estar entre 30 e 70. 70. Ó a E olha lá, humilhação. Ó a humilhação hormonal. Quando tá Começou. boa. as humilhadas As serão serão exaltadas. Aí, ó, Os últimos serão os primeiros, né? Que você falou. 30, 70. Então, vou trazer pra realidade. Quando tá boa. Quando não tá boa, É. tipo, cheguei lá em Ribas. Aí, ele foi um monte de conta que tem. Vamos falar de testosterona, que a gente nunca falou aqui, amigo. Verdade. É, e nunca a gente é a única reposição que você faz agora. Nunca falamos de testosterona. Então, eu vou jogar meu caso na mesa. Aí, cheguei lá em Ribas, que ainda não conhecia a André. Então, começou tudo com Ribas. Aí, fez testosterona livre, testosterona total, fez umas contas muito loucas da subtração, da divisão, da multiplicação, Resultado, 2. Tava ruim. Aí ele falou assim, minha filha, eu lembro. Ele falou assim, minha filha, como é que você sai da cama? A pessoa não tinha ferro, não tinha uma vitamina D. Churrasco de grilo. Só não tem músculo. Ele falou, como é que você levanta E o dessa cabelo cama? caindo. Cabelo caindo. Falei, então, lindo, é o que tem pra gente aí mesmo, ó. E aí, ele foi, pegou todos os exames, e isso eu achei interessante, porque eu não sabia. E olha que eu até dava uma estudadinha, hein? Não, o meu problema não era a produção de testosterona, era o tal do SHBG. Que estava muito alto por causa do histórico antepassado de estilo de vida ruim, anticoncepcional, essas coisas tudo que vão influenciando no estilo de vida seu, né? Pois Isso, pronto, fala desse negócio aí, que pra mim foi uma novidade. No meu jeito leigo de explicar. Eu até produzi um pouquinho de testosterona. Só que tudo que eu produzia, esse tal de SHBG ia lá e comia. Aí nunca tinha nada. a gente tem dentro do corpo, a testosterona se liga a duas coisas, a albumina e também uma proteína que é o SHBG. A gente precisa dosar o SHBG porque quando ele está muito em excesso, a gente já vê que ele está sequestrando, vamos dizer, roubando toda essa testosterona. Quando a Kátia chegou, eu não me lembro que era uma testosterona de 7 ali, mais ou menos, e quando a gente foi ver realmente o que sobrava dos fatos de tudo, ela caía quase para 2 ou 3 ali, né, de biodisponibilidade. Não era E aí- nem o que estava escrito no papel. Porque o papel papel ainda tava- tava 7, ele ainda me humilhou mais, fez umas contas, dividiu. Eu falei, mas Era moço... 0,0. Só que, André, o pior é assim, se for- 0,0. É, porque ali, se é seta total, ali é 0,02. E aí, Que quando a que- gente puxa pro histórico, o SHBG dela, ela chegou com SHBG de 180. Nossa, altíssimo. Um SHBG alto, né? A gente sabe que isso pode aumentar com o uso de pílula anticoncepcional É ou o até que uma mais mulher gestante. aumenta. Não era o caso Não da tava Kátia. grávida mais. Então, foi começando a fazer alguns processos, desintoxicar, inflamação. mandar ela parar de comer coisa errada, começar a dormir, Uhum. limpar receptor para as coisas começarem a aceitar. Até que chegou um campo Foi. que ficou mais agradável para isso. Foi. E aí, da mesma forma também, a gente foi conduzindo, né? Teve que fazer estratégias também de reposição de testosterona inicialmente Fizemos. transdérmica, para ver se Uhum. dava primeiro uma adequação à terapêutica. Kátia, por causa da vida, a gente sabe que é difícil, então tem que recorrer a outras formas de utilização de testosterona. Então, isso foi tudo um estudo. É igual eu falo. Hoje, a medicina ela tem que acompanhar o paciente na jornada dele. Da mesma forma que a gente está aqui para poder corrigir danos, eu também tenho que pegar na mão do paciente e fazer ele entender que o comportamento, as ações dele vão infletir também na melhora ou piora dos exames laboratoriais. Isso que né? você trouxe aqui para a mesa é tão importante, porque às vezes o médico, não tendo essa visão, quer imprimir o que seria ideal. Isso. Então, por exemplo, imagina, você está aqui nos ouvindo, eu vou até fazer uma meia-culpa, acabei de falar, por exemplo, que a testosterona ela é produzida durante a noite, beleza. Aí tem uma mulher aqui que é trabalhadora noturna, diz, aí agora fez o quê? Eu vou Pronto. rasgar minha carteira de trabalho, porque o doutor André disse que a testosterona só é produzida à noite. Então esse é um detalhe importante, porque isso que Ribas comentou Estratégia, né? é fantástico, porque não é que existe one size fits all, né? Um tamanho único de estratégia terapêutica, não é. Porque para a Kátia, naquele momento da vida que ela não pode dormir e tem mais de 40 anos, às vezes o que a gente tem para fazer é repor testosterona. É o ideal? Não. Mas é o que é possível e necessário para aquele momento. Então, assim, entenda que, por isso que quando a gente traz conteúdo aqui na internet,
Eu não posso, nem Ribas não pode, nem nenhum médico pode dizer o que é melhor para o seu caso, porque eu não sei qual é o seu caso, que horas você dorme, junto. qual é a sua atividade física, como é que você se alimenta. Então, cada estratégia, o que a gente traz são dicas gerais para que vocês possam conversar com os profissionais que acompanham vocês. Isso é importante, porque às vezes assim, mas contou o problema e não disse a solução. É porque a gente não pode dar, porque não existe uma solução única. A solução é o que é que funciona para você no seu momento. O que é que você pode fazer neste momento. Qual é a estratégia que se encaixa e que você vai ter adesão para agora. Porque senão você fica querendo, todo mundo vai precisar de reposição? Não. Todo mundo vai poder dormir bem? Às vezes não. Todo mundo vai poder alimentar-se comendo o que era ideal? Talvez naquele momento não. Então, adequar as expectativas do paciente e alinhar expectativas, né, Ribas? Porque às vezes a mulher que está com a testosterona de 7 acha que na hora que passar o gel na perna, Já amanhã ela está no pole dance de Kátia Damasceno e Graciela Barbosa. E com a coxa grossa. Funciona. E com a coxa imensa. Não funciona assim. Não é assim. Haja gel. Então, assim, esses detalhes são importantes para que a gente possa alinhar expectativas, porque acontece muito isso, Ribas. A gente que é professor, né? A gente vê que se a gente dá ao médico as ferramentas, mas não ensina ele como alinhar expectativas com a paciente, isso gera um ruído de comunicação imenso. Porque comunicação não é o que eu te digo, é o que você entende sobre o que eu te disse. E às vezes eu digo, você vai ficar incrível, mas eu estou dizendo em quanto tempo, de que forma, e o que é que você vai ter que fazer. Eu tenho uma frase que eu digo muito às minhas pacientes, e eu perguntava, eu até nem pergunto tanto hoje, mas eu vou voltar a perguntar agora que eu lembrei dela. Quando a paciente chega no meu consultório, às vezes com muitas queixas, eu sempre digo assim, a senhora veio para se tratar ou para ser tratada? Porque se a senhora saiu de casa achando que veio para cá para eu lhe tratar, a senhora está no lugar errado. Porque o que eu posso fazer é lhe dar o direcionamento. Eu sou apenas o Waze. Quem é Uber é a senhora. Então, as suas escolhas, né, o Uber de pegar a informação que enquanto Waze, lhe dei e fazer e tomar as rédeas da sua vida na analogia aqui da direção, é sua. Então busque na sua vida ser Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte que, por sinal, pode patrocinar este episódio. Mas trazer essa perspectiva para a paciente é importante, que as pessoas querem uma atitude de, assim, passividade. Me trate, me cuide, me faça, me deixe linda. A gente quer sentar na cadeira do médico e o quê? Sair com a pílula que vai deixar a gente gostosa. Isso com uma pílula só, de preferência. Também precisa voltar. Mas a vida não é assim. Dá uma injeçãozinha e me deixa incrível. Adoraria. Eu sempre finalizo também uma consulta falando, né? Me ajuda a te ajudar. É verdade. Entendeu? Não tem como. A Kátia sabe disso. É verdade. É igual você mesmo colocou. Eu jogo as pedrinhas ali no caminho. Mas se você vai ter a habilidade e, principalmente, estar aberto a colher essas pedras nessa jornada, a gente sabe que não vai ser fácil, mas precisa ter acompanhamento. Por isso que a medicina que eu falo, que eu prego, que eu gosto, que é essa medicina que a gente busca trabalhar e assistir o paciente não só no momento de um foco de dor ou de algo específico, é uma jornada. A gente está aqui para acompanhar a jornada do paciente. E a gente resgata aquilo que foi esquecido na medicina antiga. Que é igual eu falo, eu trato da Kátia, eu trato da mãe dela, a gente trata cachorro, papagaio, periquita, a família toda tá junto. A gente entende isso. E a gente entende conexões, como as famílias se dão certo, a gente entende por que nesse momento não dá para fazer tal estratégia, porque a família não condiz com isso, às vezes não tem a renda específica para fazer tal coisa, ou nesse momento ela não consegue por causa de compromissos que já foram agendados. A gente tem que ter a noção, é o bom senso. Eu acho que todos nós médicos, e quando eu estou ensinando injetável, que é algo que eu sempre tenho muito bom senso e eu falo para o pessoal, a gente tem que ter bom senso em todas as práticas. Isso. E até no nosso consultório mesmo, o que rege? É o bom senso. Se não dá para fazer, é melhor você pecar pelo menos do que fazer pelo excesso. Pecar pelo excesso de zelo. Isso, menos é mais, né? Com certeza. O menos é mais e ele vai dar resultado. Se o paciente ele conseguir entender que dessa cápsula ele consegue fazer tal coisa, daquele creme, às vezes, daquela terapia injetável. Não precisa disso, mas só fazer o básico funciona. Muitas vezes as pessoas querem o que? A cereja, não. O cabinho da cereja do bolo. Mas o mais interessante fazer um bolo bem feito precisa de ingredientes. E o ingrediente, para ele ser feito, tem um modo de fazer. Só que as pessoas não querem isso, elas querem comprar o cabinho da cereja e já usar ele. Então esse é um processo evolutivo que todo mundo tem que ter. Maravilhoso. Né? Não seja o cabinho da cereja. É o hashtag dessa live. É verdade. Então, olha aqui, ó, eu falei da testosterona. O que seria, então, assim, para a pessoa poder
Primeiro que a gente tem que entender que não é o que causa a falta da testosterona, porque testosterona, gente, realmente causas, vida. Aí, entendeu? Mas aí a pessoa foi lá, fez a dosagenzinha dela, deu baixinha, ou então ela nem chegou a fazer o exame, que é pra poder fazer, tem que ter um médico. Aí elas estão lá, falam assim, poxa, e aí, como é que eu vou saber que tá boa, que tá alta, que tá baixa, e que hora que é que dorme, quantos que sono que dorme, tem que comer o quê, o que é que... Aí assim, no básico, pra dar uma ajudada na galera, como é que faz? Fazer uma atividade física, porque músculo... Eu não vou falar não, deixa vocês falarem. Tá bom. Músico não vai, desculpa. O básico é Eu pergunto, eu mesma respondo. Porque a paciente sabe, informação a paciente tem. A Só não gente executa. usa, Agora usa, nem sempre. mas passo a informação pra todo mundo. Pra vocês usarem. Vai que alguém pega. Cabinho da Entendeu? cereja. Aqui, ó. Literalmente, ó as pernas da gaja aqui, ó. Aliás, Aqui eu é contei. rachi com cabo de cereja, entendeu? Mas eu A contei minha são isso pro comprida e Ribas. Primeira consulta, foi ou não foi, Foi. amigo? Primeira consulta. Foi lá, falei bem assim, tá, mas qual é que é o seu objetivo? Aí eu peguei meu celular, falei bem assim, moço, deixa eu falar um negócio aqui pra você aqui, ó. Meu objetivo é segurar o celular no meio das pernas sem precisar cruzar. Eu só queria que uma coxa pegasse na outra aqui, ó. E ele ria. Ele falou assim, não é possível que essa mulher tá falando sério. Sério aqui, ó. Só pegar o celular aqui, ó, e ele não escorregar no meio das minhas pernas. A pergunta é, conseguiu? Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Chegou uma época que ela tava com prática de exercício regular, ela chegou. Foi, Ela pôs o tava celular, do- tirou foto. Mandei pra ele aqui. Enquanto isso, ela comprou um iPad. Tava mais pra um computador de tubo. Tava querendo evoluir. Tava, sabe aqueles Motorola grandão, aqueles antigos que dobravam fechado? Cabia. Ai, cara. Ó, o ponto importante é que o corpo ele entrega muita deficiência de testosterona também. Sinais e sintomas, a gente aprende muito isso na prática médica, principalmente quando a gente está estudando, mas a gente vai vendo que muitas questões hoje que estão englobadas, quando se fala, testosterona é só libido baixo. Não é. Não mesmo. Né? A gente... Chegamos num assunto bom aqui também. Não é só libido baixo, Não é o só que libido mais? baixo, porque a gente sabe, a primeira formação da fisiologia do hormônio de testosterona não é chegar na estimulação da libido. Tem a questão da proteção cardiovascular, a gente sabe também da estimulação que ela vai fazer na melhora do músculo, da parte óssea, ela vai também ajudar na parte cognitiva, ela tem os benefícios na libido. E eu sempre falo, se o paciente ele já chegou com a queixa da libido, se a gente fizer uma retrospectiva de tudo que pode estar acontecendo com o sinal fisiológico da testosterona, vai ser impactado. Então, a gente sabe dos problemas que pode estar tendo. Aumento de pressão, às vezes, pode ser por deficiência, um cansaço, uma fadiga, uma falta de memória, né? Também pode ser, às vezes, isso, ou pode ser um sono. A gente vê o quanto as coisas também, elas vão entregando pra gente. O corpo entrega, só que muitas vezes a gente não sabe ler os sinais. E aí, isso é o que implica também. Se a gente não tem uma ferramenta específica, que é o exame laboratorial, também a gente tratar, ou digamos, eu e o André chegar pra você e falar assim, ó, toma testosterona que é bom. Não é certo. Às vezes o problema não é na testosterona, igual a gente falou, será que é o sono? Né? Então, a gente tem que ter esse raciocínio. Cansaço, fadiga, alterações de pressões às vezes podem influenciar, memória, isso tudo impacta. A libido ela ficou conceituada como testosterona. Passou para mulher, passou para homem, as coisas pegam fogo. Mas a gente sabe que não é isso. Então, é muito importante avaliar o paciente. O exame laboratorial, ele é uma prova disso. E quando a gente usa a avaliação de testosterona, a gente não vê só testosterona. A gente sabe que tem outros anexos ali de avaliação, né, André? Que isso precisa ser valorizado. Muitas vezes, quando um médico, ele está, às vezes, em uma terapia injetável, fazendo testosterona no homem, e ele quer passar a perna no homem, ele pede só testosterona total. Mas ele não vê o LH-FSH, se isso foi um eixo suprimido ou não. Da mesma forma, quando ele passa para a mulher e vê que ela conseguiu uma testosterona lá de 100, fazendo a suplementação, será que isso daqui está sendo da forma certa? Será que não está convertendo para outros anexos? A gente tem que ter o raciocínio clínico. Da mesma forma, é fácil enganar o paciente, mas também o médico ser enganado. O problema fez as coisas. Será que ele consegue também, vamos lá, consertar a cagada que está fazendo? É o ponto mais importante. A gente sabe hoje que as pessoas elas têm um conhecimento muito amplo por vários artigos que são publicados, por vários cursos que tem no mercado, mas a forma de ser feita e a forma de usar prática clínica e manejo clínico, né, André, é totalmente diferente. Você vai vendo que às vezes o que o André ensina no curso dele, o que o Ribas ensina no curso dele, para aquela paciente não serve. Às vezes para fulano que explicou naquilo dali foi aquela sacada que deu certo. Da mesma forma que também, às vezes, ele aprendeu uma coisa com o André e comigo, que, cara, essas duas coisas fundiram e funciona para o paciente. Isso é o quê? Entendimento da fisiologia do paciente, que é o mais importante.
né? A gente pensa que o hormônio é só o cabinho da cereja, mas não é. A gente tem outras coisas que vão realmente refletindo durante esse passeio. Aí eu vou trazer pro meu caso mesmo, né? Quando fui aí lá, a última vez que tava tudo baixo, meus hormônios de novo lá, aí mandei pros dois. Aí um tava defendendo que tinha que ser mais um gelzinho e o outro mais Implante. um implantezinho ali. Aí Ribas, que já me conhece há bastante tempo, falou bem assim, não, pode passar o implante porque ela tá viajando tanto que ela vai ficar Mas foi o esquecendo que eu desses falei. tubos. É É isso. isso. Aí, por quê? Ela vai ficar isso. esquecendo A desses gente tem tubos, que não vai usar. individualizar. Eu André, disse, esse qual é a tua É bom agenda? senso. É bom Vai senso. dar nessa agenda. Por um perfil que a gente conhece, a Kátia não conhece ela há um mês, eu conheço ela há mais de 7 anos. Exato. Então, na composição que tava, assim, amiga, vamos ser sinceros, entendeu? Aqui como paciente, como médico, como amigo Claro, também, né? exato. Vamos aqui. Se eu te passar um creme transdérmico, vai ter uma resposta? Pode ter uma resposta. Super boa. Você vai lembrar de passar? Não. Ai, amiga, a última vez eu esqueci no hotel. Tá vendo? Então não vai esquecer. É isso. Se a gente coloca outra estratégia, a gente sabe. Outra via de administração, Outra por via. exemplo. A gente tem hoje a tecnologia a nosso favor que possibilita isso. Então a gente sabe. Testou o transdérmico, não deu certo, entendeu? A gente tem outros manejos para funcionar. Sim. Tem muita gente que dá certo com transdérmico e é super apto. Incrível. Da mesma forma, também tem gente que só vai responder com o implante. Da mesma forma, tem gente que não quer fazer implante e que, às vezes, algumas terapias injetáveis podem ser feitas de vinda intramuscular. Então, cada caso é um caso. O problema é saber a administração, a farmocinética da droga e como usar, entendeu? Respeitar a individualidade do paciente, que é o mais importante. Vou trazer né? uma coisa que você falou Maravilha. que é muito interessante. Viu como é que eu tô bem assistida, E gente? que muitas mulheres aí devem estar se perguntando. Tem um trabalho do Reino Unido mostrando o seguinte: razões para baixa de testosterona ou para baixa libido em mulher. Você pode colocar aí no Google agora Reasons for Low Libido, né? Vai estar esse gráfico. É bem interessante. Eu tenho Bem isso didático. na área É de legal. trabalho do É. meu consultório para mostrar aos pacientes. A deficiência de testosterona é apenas a 8ª causa de Isso. libido baixa. Então, muitas mulheres, primeiro que assim, ó, só para te trazer uma informação técnica médica, dosagem de testosterona da forma que a gente dosa no Brasil, que é por um tipo específico chamado radioimunoensaio, não é fidedigno. Então já começa aí. Já estamos errados no começo. A Então gente já, tem viés, a gente já começa mas é nisso uma aí. ferramenta. É uma ferramenta de ponto de partida, mas que não é uma sentença. Por quê? Tem várias pacientes que estão com um número baixo e elas estão ótimas. E tem várias pacientes que estão com um número excelente e elas estão péssimas. Isso. E não necessariamente a mulher que tem um número alto eu não vou tratar, porque ela está dizendo quantas de vocês já chegaram no médico e disseram assim, doutor, eu tô péssima, olha, eu não consigo levantar da cama, eu não tenho energia, não tenho disposição, minha libido tá péssima, tá aqui meus exames. Ele olhou, Tá ótimo. a senhora tá incrível, pode ir pra casa. Aí você pergunta, como assim, gente? Como é que eu tô incrível? Eu só saí de casa e paguei a consulta porque eu tô péssima. E o senhor olhou os números. Então, assim, eu sempre digo, médico não é interpretador de celulose. Nós não fazemos a leitura do papel. Nós enxergamos a mulher por trás do papel. E não é desmerecendo a importância dos exames laboratoriais, óbvio que não, mas eles não são a principal ferramenta de interpretação do que está acontecendo com a paciente. Então, do mesmo modo, a gente tem pacientes que o número está aqui muito bom e a paciente continua ruim. Com queixa. E às vezes a paciente está com um número super baixo de testosterona de 7. A paciente, doutor, nunca tive tão produtiva. Eu estou incrível, um fenômeno, foguete. Eu vou querer colocar e resolver uma coisa que para ela está funcionando bem. Então, ponto 1, libido baixa não quer dizer deficiência de testosterona necessariamente. Pode ser um dos fatores que está contribuindo? Pode. Obesidade é o principal fator para baixa libido hoje, porque testosterona é um hormônio lipossolúvel e fica diluído na gordura. Pegue um pacote, não faça isso em casa, mas pega um pacote de Maguari Tang. Imagina um pacote de Tang. Pegue um pacote de Tang e dilua em 100 ml de água. Veja a concentração que tem. Agora pegue um pacote de Tang e jogue numa piscina. Veja qual é a coloração que aquilo vai ter. Então imagine que a quantidade de água da piscina é a quantidade de gordura que você tem no seu corpo. E o Tang é a sua testosterona. Se você tem uma proporção de gordura maior, o Tang está diluído. Então, muitas vezes, a estratégia para que sua testosterona funcione, se você está obesa, não é repor testosterona, é perder peso. Emagrecimento. Então, isso aqui é uma das avaliações que a gente pode fazer. Que um uau. outro importante, né? Bater um sino para mim. Nunca tinha pensado Né? nessa Mas do amiga. Tang. Eu vim aqui, né? Faz o download na hora para facilitar para vocês que estão assistindo essa DR boa. Um outro detalhe, especificamente, já que a gente está falando de testosterona. A testosterona é um hormônio que, como o Riba comentou, ele é um hormônio intermediário. Então,
A gente tem uma cascata de produção de hormônio em que um hormônio vai virando outro. O colesterol vira pregnenolona, daqui a pouco ele vira progesterona, vira testosterona, que vira estradiol, vai virando outros hormônios. Então, existe um detalhe, porque a testosterona ele é um hormônio bem intermediário da cascata da esteroidogênese. E ele pode virar estradiol, existe uma tendência natural da mulher, da testosterona, virar estrogênio. Uma outra parte da testosterona vira o hormônio que, por exemplo, em mim, em excesso, e por isso eu sou calvo, que é a dihidrotestosterona, a DHT. E aí, só para essa informação, existem 2 enzimas. Uma que transforma a testosterona em estradiol, que chama aromatase. Tem outra que transforma a testosterona em DHT, que é o hormônio Tony Ramos. Cai cabelo daqui para cima, aumenta pelo daqui para baixo. É só olhar para essa pessoa. Por isso que todo careca é cabeludo no peito. Não, meu marido não é. Uma é verdade. Meu marido ele não foge à é. exceção, viu? Mas 99,9%, entre parênteses, exceto Robson, funciona assim. Funciona. Então a gente tem essas 2 situações que a testosterona pode estar virando outros hormônios e como o Ribas falou, a testosterona se liga à albumina, se liga a SHBG, que é uma outra proteína de transporte, e aí ela pode ficar como testosterona. Isso. Então veja a complexidade. E aí, às vezes, a estratégia para não virar estrogênio é melhorar a alimentação e não ser obesa. Por isso que homem gordinho tem tetinha, porque o excesso de testosterona, além de ficar preso na gordura, a gordura também faz mais estrogênio. Então, assim, ó, falar de hormônio, a gente passaria aqui para cada hormônio 4 podcasts. Tá. Mas é interessante. Por que eu quis trazer isso para ilustrar? Porque não é sobre repor hormônio, é sobre dar as condições para que cada hormônio possa funcionar de forma adequada e às vezes dar as condições é só se alimentar bem, às vezes é só fazer atividade física, às vezes é só se alimentar melhor. E por isso que Ribas traz tanta informação aí nas redes sociais o tempo inteiro, né? Sigam profissionais que trazem informações que agregam para a vida de vocês. Isso é algo que o DR Boa faz o tempo inteiro. Então, já está aqui nesse momento e está amando esse podcast, já clica aqui, compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp para as pessoas também continuarem aqui nesse nosso papo. Maravilhoso, gente. Eu chego e fico parada escutando. É a convivência com o comunicador de excelência. A gente vai ficando bom, né, gente? Vai aprimorando, né? São 4 temporadas quase. Amigo, a gente tem um momento aqui que a gente pede pro convidado indicar um livro e você trouxe 2. Aí, vamos aproveitar e trazer o próprio livro. Pera aí. Já mostra aí. Achei chique o livro muito dele. Bom, capa dura. Eu achei chique. Já traz e mostra aqui pra câmera. Mostra aí. Deixa eu mostrar. O estado... Da arte das terapias injetáveis. State of the Aqui, art. ó, o estado da arte das terapias injetáveis. Isso. Dr. José Ribas e Dr. Ítalo Rachid. Rachid. Outro cara sensacional. Injetável é só injeção? Porque eu tomo soro lá. Terapia injetável, ela engloba tanto a via endovenosa, que é o soro que você faz, quanto a via também subcutânea, que algumas medicações vão fazer também jogando diretamente na região da gordura, por exemplo. De via intramuscular, que vai no bumbum ou deltoide, né? A gente tem várias vias. Deltoide é braço, tá ali. Deltoide é braço, Então, a gente tem várias vias. As vias principais que a gente tem hoje são tanto endovenoso, soro, quanto intramuscular, quanto subcutâneo. Mas a gente também tem outras terapias injetáveis, se a gente for levar em consideração quando você faz uma infiltração no joelho de um paciente, é uma terapia injetável. Né? Quando você faz o Botox, você também faz uma terapia injetável. Né? Preenchedor. Por isso, preenchedor. Tudo isso é uma terapia injetável. Então, assim, o que a gente traz no livro é um conceito do como fazer o manuseio da terapia injetável, o que tem hoje de artigos científicos que validam a técnica, e o que a gente tenta desconstruir é o que se tem hoje no mercado, no qual as pessoas buscam o quê? O campo mercantilista para fazer essa terapia injetável como um fim financeiro. E não é isso. Ela é algo que é valorizada e é aprovada. A gente tem isso já cadastrado na medicina como uma prática médica desde 1954 e a gente utiliza com grande propriedade hoje. Se tem uma difusão no mercado hoje das terapias injetáveis, mas a gente sabe o quanto isso leva benefícios, afinal. Por exemplo, o próprio ferro é algo que a gente faz não só na medicina complementar, mas a gente sabe o quantos benefícios isso engloba também na linha hospitalar como um todo. Às vezes na gestação é importante fazer uma reposição de ferro. Já começa no intestino aqui, gente. Você vê? Se não absorve, você precisa suplementar. Aspectos da saúde intestinal. Inclusive, porque senão eu fico lá tomando ferro e fazendo xixi caro. É isso que você quis dizer? Exatamente. Tem pessoas que estão fazendo, entendi. Não absorve nada. Aí o intestino tem que estar funcionando. Inclusive, vou deixar um convite aqui para Dr. Ítalo Rachid, um grande professor meu e de Ribas, também vir aqui, porque é um
um médico sensacional que pode contribuir muito para o conhecimento de vocês que estão aqui nos esse aqui, ó, assistindo. esse aqui eu conheço, ó, estresse. Opa, tá nessa mesa aqui com tudo. Esse você conhece também, né? Esse eu conheço aqui, ó, estresse e homeostase aqui, ó. Esse do intestino aqui também é a nossa guerra lá, sempre. Uma hora vai, gente. Maravilhoso. Pois bem, aí Esse é um livro mais de parte científica. para então, médico. Para médico, para profissionais da área de saúde. Aí, ó, você é médico, Inclusive, esse você é livro que já ele tá trouxe até pra mim, eu já colei aqui pra mim. Não mexe não no meu livro, que eu vou estudar. O segundo livro que temos é o Óleos Essenciais. Esse daqui é um outro livro meu que eu fiz voltado mais para o uso do manejo da aromaterapia. Inclusive, Algo que... tô aqui com óleozinho de gerânio. Cheira óleo, minha filha. Cheira óleo, cheira óleo, cheira óleo. Se é pra cheirar alguma coisa, cheira óleo. É algo que a gente tem visto também com bastante evidência científica. Muitas vezes as pessoas tentam buscar pelo nome comercial e a gente tenta tirar esse rótulo. A gente vai pela planta. A aromaterapia, na verdade, é uma fitoterapia um veículo diferente. Igual a gente comentou Outra aqui. via, né? Outra via. A via inalatória. Uma via inalatória que pode também, às vezes, dependendo do tipo de ativo, também ser oral. feito de via oral ou de via tópica. Depende Transdérmica. também do que é a via transdérmica. Então, esse é um livro para público leigo, também para público não só científico, Legal. vamos dizer, para todo mundo, que engloba também como a gente poder fazer protocolos para ajudar a otimizar o quê? Exercício físico. Mas também Nossa, como legal. a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Tem aqui, amiga, Isso é olha aqui, ó, oleoterapia pra cisto físico. protocolos Ah, isso. para performance. Amiga, vamos focar nisso aí dos Vamos olhos. cheirar Esqueceu. óleo. A gente vai cheirar o óleo e vai ficar com a coxa grossa. Aí, ó, você achando que é isso. Não, Não é é isso, assim, não. não, querido. Se Mas, fosse ó, assim, vamos alinhar as expectativas aqui, amigo, porque senão ela vai virar sócia. eu vou das aqui, empresas de óleo. ó. Tem técnicas que a gente eu utiliza. tenho vários, adoro. Eu tenho uma formação em verdade. aromaterapia. isso Também, que amiga. E lá atrás. Eu não sei qual é a formação que Kátia não tem. A Que medicina. amiga, só faltou... Não, ela Só tem, só falta o CRM. Só falta o carimbo A ali. de né? medicina ela tem. Aromaterapia, Amigo do fiz céu. 2 anos de formação, moço. Ixi, sou trabalhada no óleo essencial, querido. E quando a gente fala de práticas ali, o que traz é a aromaterapia para auxiliar na prática esportiva. Como você melhorar a resistência no exercício físico, Menino, como você olha vai melhorar a isso hoje. recuperação. E É André, meu uma- também, é seu esse. também, Obrigado, esse. Uma coisa Ribas. interessante. Ele foi intencional, ele já olhou pra mim. Vai ter o que fazer churrasco de exercício. grilo 2. Fazer exercício. Esse aqui vai ser o jeito. E ali, assim, ó, as técnicas que estão aí são todas aprovadas pela UADA. Então, o Comitê Olímpico, ele Maravilhoso. aprova a aromaterapia hoje como uma estratégia ergogênica, não doping, entendeu? Para ser Que feita, por bacana. exemplo, com os atletas de alta performance. E aí, Então, na assim, prática, você vê resultado em relação, Vendo. por exemplo, ganho de massa muscular, óbvio, com atividade física associada, ou é mais É, para o que ele- resistência, recuperação? é mais para esses outros pontos. Os óleos que tem ali, eles não estimulam a hipertrofia muscular. Tá. O que eles vão te ajudar é mais na melhora, como se fosse um pré-treino, na recuperação, na melhora da resistência física, como ação termogênica, aí ajuda também na perda de peso que você vai levar, bacana. estimulação a níveis mitocondriais, para melhora do manejo do estresse, para melhora do manejo também da síndrome do overtraining, que a gente tem hoje dentro do estresse, do exercício físico, que eu falo que é o burnout no exercício físico, né? Então tem várias Nunca estratégias. terei esse. Amém, né? Eu nunca terei esse burnout físico aí, Fica não. tranquilo. Nunca terei. Zero risco. Mas você que malha muito. Não, mas incrível. Mas é isso. Ribas, tem um outro momento aqui, fora essa indicação de livros técnicos. Existe algum outro livro que você leu? Porque você, além de médico, é empresário e empreendedor na saúde. Sim. Dos Existe algum outro livro que você leu e que foi uma mudança de chave para você sair do médico no senso comum para esse médico que tem uma visão de mercado e de empreendedorismo? Que você queira deixar aí de Bom, recomendação ou sugestão? se a gente for buscar, assim, de todos os livros que eu acabo tentando estudar e buscando também, eu falo que o grande diferencial para mim hoje, eu tenho 2 campos de divisão. É um de entendimento muito sobre a parte de medicina, que fez uma grande Técnica. amplitude para mim, técnica, que se eu for ver o pilar de hoje do que eu falo da minha escola, igual você falou, foi o protocolo que eu aprendi com o Dr. Ítalo Rachid e tudo, então a trilogia que tem ali sobre a parte médica é um embasamento científico para mim bem interessante. E se eu for trazer para minha vida pessoal, eu falo que os meus momentos de desconstruir, construir, e eu falo que começou lá atrás, eu falo que até meio romântico e poético é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Entendeu? Que aquilo dali ele começou a mexer com alguns campos comigo, que eu falo que ali eu falo, olha, não é isso que eu quero, ali eu tenho objetivo, eu tenho planejamento, eu consigo Legal. buscar algo que eu realmente desejo lá na frente, entendeu?
Então, de campos assim específicos eu falo nesse aspecto. E empreendedorismo, querendo ou não, a gente aprende na raça, né? Por mais que a gente tenha coaches e orientadores e tem tudo, a gente vai aprendendo na batalha do dia a dia mesmo, né? É verdade. Maravilhoso. Faltou falar sobre, sabe o quê? Não, momento ineditismo, mas antes, porque assim, eu de verdade, eu gosto muito do Ribas, porque eu acho que ele traz uma medicina muito completa. Então, cuida do corpo, mas ele também fez muita questão de cuidar da minha mente. Isso. Né? Ele falou, minha filha, não adianta você ficar vindo aqui tomando injetáveis. E essa vida louca que você tá, querida. Você tem que dar uma acalmada. Respira. Aí botou eu um dia numa salinha pra fazer um negocinho. Eletroestimulação cerebral. Como é que era? Uma eletroestimulação cerebral com um aparelho que chama no Calme. No Calme. Que faz indução de uma onda, né? Que faz a estimulação de onda, pra ele entrar na meditação. Aí ela vai te contar a experiência. Então. Tô precisando desse capacete lá em casa. Gosto de tarde. Xoxô com vai. A gente ainda não era agarrado na amizade, não, mas ele tava se esforçando. A parte dele, cara, ele fez. olha, ele foi pra injetável, foi pro encapsulado, mandou eu ir pra academia, fez a dieta, mandou eu dormir, tudo certo. Falei assim, só que você tem que dar uma acalmada, linda. Tu tá muito estressada aqui. Tá muito acelerada. Muito acelerada, senão todo o resto que eu tô fazendo você não me ajuda. Vamos ficar calma. Eu falei, vamos. Qual é a cápsula? Lembra do cabinho da cereja? Quantos miligramas dessa? Cabinho da cereja. Eu falei, onde compra calma aqui? Eu tô... Ele, não, olha, tem um tratamento aqui que eu vou botar você numa salinha com uma luz. Aí veio a cromoterapia. Com uma musiquinha, musicoterapia. Aí eu vou colocar um fiozinho e você vou estimular as suas com aroma, células com aroma, cheirinho. Falei, vamos na fé, vai dar certo, vai dar certo. Menino, aí falei assim, aí peguei o celular. Ele, não, então. Não pode ficar com o celular na mão. Aí eu já queria arrancar os cabos da cabeça dele. Eu falei, como assim não pode? Mas vou ficar aqui quanto tempo aqui assim? É 5 minutos esse negócio? Porque se não tem em cápsula, tem que ser em 5 minutos. Em 5 minutos aqui nesse negócio, ele falou, não. 40 minutos? 40 minutos. Viu como é que eu não esqueço? 40 minutinhos. Aí a minha perna já começou a ficar nervosa sozinha. Sim, a perna já começou aqui assim, ó. Falei, minha Nossa Senhora, 40 minutos cheirando óleo, escutando musiquinha aqui assim, o que eu vou fazer? 40 minutos dava pra fazer 6 reuniões aqui, dava pra fazer não sei quantos vídeos. Minha vontade era arrancar aqueles fios da minha cabeça, que eu fiquei tão ansiosa com esse negócio. Aí eu saí de lá e falei, moço, deixa eu falar um negócio aqui pra você aqui, ó. Vamos fazer até o crossfit, eu topo. Agora, mas esses fiozinhos na minha cabeça aqui, ó, isso me estressou mais do que me acalmou. Porque se tivesse dado certo, eu ia comprar um pra deixar aqui no camarim. Aí ele... Pra nós dois. Mas olha como ele foi inteligente, cara. Ele realmente, ele personificou pra mim. Ele falou, realmente não tem a menor condição dessa mulher eu ficar tratando com esses fios. Ela, então vamos malhar. Eu falei, vamos malhar. Isso aí eu até topo. Aí fui pra lá. Eu falei, não, moço, eu preciso de muita evolução espiritual pra ficar calma com esses fiozinhos aqui na minha cabeça aqui. Eu não tenho essa evolução espiritual aqui ainda, não. Mas eu acho muito legal porque tem essa visão do todo, né? E ele realmente, ele vai pra... Cara, vem com uma medicina, porque aí você fica, o mesmo médico, ele passa um injetável, aí vem ferro, já fiz vitamina C, um monte de coisa. Aí eu tomei aquele que dá o fogo no priquito. PQQ. Gente, que negócio. Pra que é aquilo? Dá em nós também, na bacurinha. E pra que é aquilo lá, afinal de contas? É um antioxidante, né? Que vem pra não ficar velha. Também, ele ajuda nessa função, mas ele também tem uma função muito importante que é a proteção cardiovascular. Ele ajuda nesse mecanismo cardiovascular. Tá. Como ele também atua em função mitocondrial, que é uma das maiores células que a gente tem no corpo. A usina de energia, por isso que... Ele faz a usina funcionar. Ele é o combustível dela. Então, regiões onde tem menos atividades de mitocôndria, ele tenta estimular mais ali. Muitas vezes as mulheres acabam sentindo um pouco mais em região íntima, né? E o homem também em região íntima, né? Na região pélvica. Tá vendo? Porque o soalho pélvico das pessoas são fracos. Por isso, né, Kátia? Tem que fazer os exercícios do pompoarismo. Quer dizer, nem a coitada da mitocôndria quer chegar lá, gente. Por isso que tem que fazer meus exercícios aí do aperta e solta, entendeu? Menino, mas foi um fogo. Ele falou assim, você vai sentir um quentinho. Dá uma animada. Tá bom. Rapaz, eu não tava preparada para aquilo ali, não. Aí eu treinava alucinadamente. Gente, interessantíssimo. Aí, por exemplo, quando é vitamina C, dá um friozinho. É, porque a vitamina C, ela tem esse efeito, né? Até porque para ela fazer o efeito antioxidante, ela faz um pouco de uma hipotensão, dependendo da dose que você usa.
E ela também dá uma alteração na temperatura do paciente. Por isso que a gente sempre orienta. Quando eu vou ensinar a fazer terapia injetável com vitamina C, a cadeira ela tem que ser uma cadeira que esquenta, tem que ter mantinha, ela dá sede. Então, a Muita. pessoa precisa também estar bem hidratada para poder fazer essa terapia em conjunto, né? Pois pronto, olha aí, ó. Viu como é que eu tô bem Maravilhoso. servida de médicos? Rapaz, aqui eu ainda agarrei amizade nos dois aqui. E a gente tem aqui um outro momento que é o nosso momento ineditismo. Ó, O que é o momento ineditismo? Contar pra gente alguma história, alguma situação, alguma particularidade que você nunca contou em lugar nenhum. Então tem que ser algo inédito, assim. Tipo, sou inédito. médico da Cátia Damasceno. Sou médico da Kátia. Sério, e é sério, cara, eu levei a família inteira. Aí fui eu, aí depois levei meu irmão, depois levei meu marido, levei a minha mãe, levei os amigos, levei sócio, levei todo mundo pra lá. E mama está lá. Meu irmão fez o tratamento bem disciplinadinho. Ficou bonitinho. Levei a família toda. Todo mundo, dono da Mari esteve lá semana passada. Pois é, Né? Firme e forte. firme e forte. Mais firme que eu, por sinal. Ó, se eu for buscar algum inédito, assim, que eu posso trazer, eu falo que, pra mim, um dos maiores momentos meus que eu nunca expus em nada, eu acho que faz parte da minha construção mesmo, não só como médico, mas como pessoa, eu falo que foi os grandes desafios que eu tive quando eu comecei a vir para a área de empreendedorismo. Fui muito, como se diz, criado de uma família pobre, né? Então, eu venho de uma tradição de uma família pobre, no qual eu tive uma grande decepção quando eu passei na faculdade de medicina, que veio de uma familiar minha que falou que pobre não podia ser médico, que pobre tinha que dar aula, né? Então, isso é um fato que me marcou, que eu falo que foi dos meus traumas de tudo. Hoje eu dou aula e adoro ser professor e médico, né? Mas eu falo que, assim, nesse processo meu de jornada, aquilo me foi um grande alavanca para se tornar o médico que eu sou hoje. E também tentar buscar o que eu quero. Então, eu falo que foi os meus traumas lá de infância que realmente me reconstruíram nesse aspecto. Quando eu comecei a consolidar na parte de empreendedorismo, eu falo que o meu maior desafio foi pensar em empreender, porque é muito mais fácil, né, André, que a gente sabe hoje, na área da medicina, trabalhar para os outros é bem melhor, né? A gente tem que uns fazer desafios, gestão, né? fazer gestão, mexer com gente é difícil. E eu falo que, para mim, a maior dificuldade, que eu falo que os momentos de chorar, de desespero, de será que eu dou conta ou não, será que eu tenho potencial para isso ou não, foi o momento que eu comecei a consolidar a minha equipe e montar a minha clínica. Né? Quando eu montei a clínica em Brasília, eu consegui ver, depois de um ano do processo da jornada, o quanto aquilo foi desafiador e foi duro para mim. E principalmente porque eu não estava numa área mais só de atendimento, eu estava partindo para uma área que eu não fui treinado e não fui capacitado durante a faculdade. Gestão. E principalmente fazer empreendedorismo mesmo, querendo ou não, a gente acaba tendo que fazer coisas, lidar com pessoas, fazer realmente o negócio acontecer. Sim. Então eu falo que ele foi um dos maiores marcos para mim. Foi nesse processo evolutivo lá, de quando me tornei médico, dessa familiar que me falou uma mensagem que me impulsionou a ser quem eu sou. No momento que eu tive que realmente falar, cara, eu quero ter uma clínica, então eu tenho que fazer isso acontecer. E o terceiro ponto que eu falo que foi a divisão, tipo, eu nunca achei que eu iria dar aula. Por causa do trauma de infância, vamos dizer assim, lá da época de faculdade. E quando eu tive os meus primeiros convites para dar aula em congressos, ou até mesmo em participações de alguns eventos, o primeiro convite eu tive da nutricionista Andréa Naves. A Andréa falou assim, Ribas, você tem que fazer uma aula, tal. Eu falei assim, Andréa, esquece, aula, nunca. Isso me remoía. E aí eu falo que esse campo eu tinha um medo e um receio meu, digamos, que eu não conseguiria passar, comunicar de maneira adequada, que eu não ia conseguir preparar uma aula também que pudesse ser um show de aula ou que conseguisse impactar conhecimento para as pessoas. Eu me sentia não tão empoderado, eu me sentia o patinho feio mesmo. Impostor. O síndrome do impostor mesmo. Né? Por que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E quando eu tive esses desafios, que eu fiz a minha primeira palestra no congresso, que foi o Congresso Internacional de Prática Ortomolecular, em 2017 para 2018, acho que foi mais ou menos isso, eu falo quanto aquilo também foi uma terceira labuta para mim. Foi muito difícil e doloroso entrar no campo educacional. Mas eu falo que hoje eu estou num campo educacional que para mim é fantástico. Eu falo quanto que eu entrego e quanto mais eu ensino, mais eu tenho de retribuição dos pacientes, dos colegas e também dos meus pacientes. E o quanto eu tenho estudado cada vez mais para poder dar entrega. Exato. Porque eu falo que hoje empreender não é fácil, fazer gestão não é fácil, dar aula também não é fácil. A gente, todo momento, sai artigo novo, sai alguma coisa, é uma reviravolta. São as dificuldades que eu falo da minha pessoa.
Então, eu trago meu problema infantil, que eu trouxe desse aspecto, meus maiores desafios de empreendedorismo e o desafio também na parte educacional, que eu falo que é inédito, porque é algo que eu não comento, né? É algo que são minhas dores internas, que eu deixo elas guardadas e tratadas na terapia. E que bom você poder trazer isso daqui, porque quantas pessoas também não vão se inspirar numa frase que Isso. ouviu lá atrás e modificar a sua própria jornada, né? E hoje tá aí um excelente médico, Obrigado. um excelente professor, um excelente palestrante. Obrigado. Já tive a oportunidade de ver você Aham. ministrando palestras e é simplesmente sensacional. Meu amigo, muito obrigada pela Obrigado. tua presença, pelos conhecimentos que você trouxe aqui pra Demais. gente. André já conhece, porque do termo médico, já conhece. Mas eu tô aqui igual pinto no lixo, entendeu? Porque eu pude trazer esses dois aqui ao mesmo tempo aqui para compartilhar com vocês aí essa amizade que eu tenho com os dois, para compartilhar aí com vocês que, cara, às vezes é mais simples do que você imagine. Procure bons profissionais. Se o teu médico olhou pro teu exame e só te leu como exame, foi como os dois já falaram aqui, você não é um exame, você é um ser humano que merece ser visto e tratado em todos os aspectos da sua essência, do mental, do físico, do espiritual. Eu acho que é por isso que a gente se conectou tanto, né? Isso. Eu falei, como assim, cara? Eu vim aqui procurando uma cápsula, o cara me pede pra ficar calma. Eu já achei isso muito diferente na época, muito diferente. E hoje eu sei da importância, da necessidade. Medito, tô meditando. Ótimo. 5 minutinhos, são só 5. Mas pra quem não fazia nada, não aguentava o fiozinho na cabeça, olha como eu evoluí aí. E são os pequenos passos que a gente vai dando por aí. Então, muito obrigada. Obrigado. Aquela câmera ali é sua, pra você deixar suas redes sociais. Você faz consulta? Fazemos, Olha, né? duas Então, vamos lá. clínicas, faz seu jabá agora, gente. Porque esse meu amigo não sabe fazer o jabá dele, não. Quase briguei com ele. Eu falei, não, vem cá que eu vou Não, fazer a pra você. Kátia, porque igual você faz, eu não consigo fazer, mas a gente Não, tenta, ele é amiga. maravilhoso. Olha, só pra vocês terem ideia, ele me conheceu através do Instagram, tá? Bem, Foi Olha do só. Instagram. É verdade, não tinha Também. lembrado disso. Eu tinha feito uns stories dizendo, eu tô ficando com 40 anos, já contei isso aqui várias vezes. Tô ficando velha, eu não quero ficar seu velha. nome já rodou aqui no DR Bom várias Já vezes, viu? rodou várias vezes. Que bom, né? Falei, eu tô ficando velha, não quero ficar impactei velha. na vida dela. Pô, impactou muito, muito. E aí agora, ele foi e me mandou um direct, ele me mandou uma mensagem, falou, olha, eu Legal. sou médico, Aqui em nutrólogo, Brasília. aqui em Brasília. Vem aqui na clínica. Aí eu fui bem descrente, nunca tinha escutado essa palavra na vida, não sabia o que era nutrólogo, o que era ortomolecular. Aí eu falei assim, não, vou te ajudar nesse processo de envelhecimento. Eu falei, ajudar não, Leandro, você tem que resolver o problema aqui pra mim. E já são mais de 7 anos aí. Eu acho que eu fui lá, tava com 40, 41, tô com 48 Por aí. agora. Foi Isso. por aí. Faça seu jabá, meu amigo. Vamos vai lá, minhas redes sociais é drjw Ribas, né, que é a do Instagram. Eu atendo tanto em Brasília quanto em São Paulo. Tem uma clínica que chama Revive, então você pode seguir também a Clínica Revive, no qual a gente tem essa ideia de trabalhar com equipe multidisciplinar para dar assistência ao paciente, levando o todo, usando o que a gente tem hoje na medicina e principalmente com práticas integrativas que podem auxiliar o paciente a ter qualidade de vida, um envelhecimento saudável e principalmente o que a gente mais precisa, que é envelhecer com saúde. Né, gerenciando cada vez mais nossa saúde. Né? Eu lembro que quando eu fui lá, você falava assim, eu atendo 5 tipos de pacientes. Isso. Era, o que mais procurava era para perder peso. O emagrecimento, ele é o carro-chefe que passa. Até hoje. Querendo ou não, é igual o André colocou, a gente vive numa pandemia da obesidade, né? E aí esse processo, ele tem que ser realmente conduzido com um manejo, né, de emagrecimento, tudo. O maior público, ele já chega inflamado e já chega também obeso. Então, eu atendo pacientes de emagrecimento, que é a maior escala de busca para nós. Segundo ponto que também vai muito é o paciente oncológico que busca esse auxílio. Os pacientes também portadores de doenças imunológicas, que são as doenças autoimunes, como em Brasília, eu sou um dos representantes do protocolo Coimbra e aqui em São Paulo eu me tornei também nesse aspecto junto com ele. Então, isso também já dá uma capacidade de usar algumas terapias que a gente acaba fazendo no manejo da doença imunológica. Paciente de longevidade, ele transita junto com o autoimune, eu falo. Hoje em dia, a gente vê que essa gama ela tem aumentado. Muitas vezes eu falo que ele acaba passando um pouco quase os pacientes que buscam de fundo oncológico.
E hoje, que não é mais o que eu tinha antigamente, os atletas de alta atletas. performance. Eu me destaquei muito no meio educacional, principalmente por causa das projeções que eu fiz de grandes atletas, dos estudos que eu tenho, das pós-graduações que eu realmente ministro na parte, por exemplo, de medicina esportiva, no metabolismo, porque é muito mais interessante falar de metabolismo que de medicina esportiva em si, só que hoje é uma gama menor, mais reduzida. Porque eu tento buscar a prática do exercício físico dentro dos pilares. No final, todo mundo que passa comigo tem que fazer exercício físico, né? Sensacional. Se você está nos ouvindo aí pelo YouTube, já clica aqui para se inscrever no DR Boa e compartilhe esse link para que mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp possam ser beneficiadas por um profissional como ter Ribas em uma conversa como essa. E ter saúde. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, já dá 5 estrelas para ranquear o DR Boa e compartilhe esse link também nos seus grupos de WhatsApp, porque essa DR Boa vai impactar a saúde do Brasil. Sem sombra de dúvidas, foi uma grande entrevista. Obrigado, Ribas, pelo teu tempo aqui com a gente. Aprendi muito. É sempre muito bom. Kátia sempre falou muito bem. A gente sempre se cruzou dando aula nos mesmos eventos, mas nunca tinha tido a oportunidade de parar para conversar 1h30, porque a correria era grande. Mas que prazer conhecer o teu outro lado, o lado de grande profissional, mas de grande ser humano. Eu já te conheço como ser humano pelos olhos de Kátia e ter isso, assim, da minha própria visão foi um privilégio. Eu acho que você é um grande exemplo de profissional que se destaca em muitos âmbitos e foi, assim, incrível essa DR Boa de hoje. Que isso. Eu só tenho a agradecer, tá? A vocês dois por tudo, por todo o carinho e por estar aqui e poder compartilhar também e cuidar de você com todo o carinho que você sabe que eu tenho. Desculpa Obrigado. o trabalho que eu dou pra vocês. É isso aí que tem pra vocês, é eu. Meus amores, a gente vai ficando por aqui e você já sabe, todas as terças, às 19 horas, nós estamos ao vivo com vocês. Beijo! Valeu! Tchau, tchau!